Bem-vindos à primeira edição do ano de Real Economy. Estamos em Bruxelas. Como em grande parte da Europa, vigora o recolher obrigatório. Apenas os comércios essenciais estão abertos. Com a segunda vaga da pandemia, os empregos e as empresas continuam a ser fortemente afetados, mas evitou-se o pior com a injeção de dinheiro público para conservar os empregos. Já a seguir, vamos até à Lituânia para falar com pequenas empresas e trabalhadores independentes. Estamos em Vilnius para ver como duas irmãs mantêm a sua loja aberta apesar de 2 confinamentos. E vamos também falar com o Comissário Europeu para a Economia sobre as perspectivas atuais ao nível do emprego e das empresas. O desemprego deverá subir para 9,4% em 2021 na zona euro, mais 2% face ao nível anterior à pandemia. Os governos europeus têm subsidiado salários durante a pandemia por meio de apoios à manutenção dos contratos de trabalho. Vamos ver como funciona. A iniciativa SURE, da Comissão Europeia, pretende reforçar a proteção dos trabalhadores, em particular dos independentes, graças a um dispositivo de apoio de emergência de 90,3 mil milhões de euros por meio de empréstimos a 18 países da União Europeia. A Comissão Europeia deverá contrair empréstimos até 100 mil milhões de euros nos mercados de capitais através da emissão de obrigações com taxas de juro baixas, graças à boa notação de risco da União Europeia. Esse crédito é cedido aos Estados-membros nas mesmas condições. Os títulos SURE são títulos sociais, o que significa que os fundos servem um objetivo social. Os títulos emitidos em 2020 deverão ser reembolsados entre 2025 e 2051. Já foram arrecadados quase 40 mil milhões de euros nos mercados para emitir títulos sociais desde outubro do ano passado. A Lituânia é um dos países que beneficia do dispositivo SURE. A Euronews esteve em Vilnius para falar com empresários do país. As irmãs Cristina e Dovil abriram uma loja de plantas em setembro de 2019. Poucos meses depois, o confinamento obrigou-as a fechar a loja. Não conseguíamos acreditar no que estava a acontecer. Foi um choque. Conseguimos apoios para pagar o salário da nossa empregada e depois recebemos apoio para a renda. Isso ajudou-nos a sobreviver. Cerca de 90% do salário das empregadas foi pago pelo governo. Apesar de só terem faturado metade do valor previsto, as duas irmãs conseguiram abrir uma segunda loja e contratar mais 3 pessoas. Mas, devido à propagação do vírus, vão ter de fechar novamente. Vamos continuar a trabalhar porque temos um site de vendas na internet. Gerimos o site e vamos candidatar-nos a ajudas. É muita papelada. Sim, e a minha irmã trata das plantas. Devido ao aumento da despesa pública para apoiar as empresas e diminuir o risco de desemprego, a Lituânia está a receber apoio financeiro através do instrumento europeu SURE, um empréstimo com taxas de juro baixas, de cerca de 600 milhões de euros. Graças à ajuda da União Europeia, a Lituânia planeia gastar cerca de 900 milhões de euros em 2021 para financiar apoios aos trabalhadores através do Fundo de Desemprego Nacional. A solidariedade de todos os Estados-membros da União Europeia é muito importante. Com o Orçamento Nacional, poderíamos apoiar apenas 20% dos que precisam de ajuda financeira neste momento. Enquanto fotógrafo por conta própria, Martínez recebeu apoio financeiro quando perdeu 80% do rendimento durante a primeira vaga da pandemia. Mas enquanto trabalhador independente recebe apenas cerca de 250 euros por mês, menos de metade do salário mínimo. Ajuda-nos um pouco, mas não muito. Paguei os impostos e algumas contas. Tenho sorte porque a minha mulher tem um emprego para ajudar a família. Face a um novo confinamento, Martínez deposita esperanças no avanço da campanha de vacinação para poder recuperar os rendimentos. Atualmente, Cristina e Dovil estão dependentes das vendas online e das ajudas financeiras para manterem os 4 empregados.
De regresso a Bruxelas, vamos até à Comissão Europeia para falar com o Comissário para a Economia, Paolo Gentiloni, sobre as perspectivas atuais ao nível do emprego e das empresas. Participou na concepção e na implementação deste mecanismo. Por que razão considera que é tão importante? As consequências sociais teriam sido enormes sem estes apoios ao emprego em todos os países europeus. Nós quisemos apoiar e fortalecer essas ações. Apoiámos a capacidade dos Estados-membros a reagir face ao risco. O resultado é o facto de a taxa de desemprego não ter aumentado de forma assustadora. Será que não estamos só a atrasar os despedimentos de forma temporária? Estamos a retardar o processo e essa é a opção certa. Face a uma crise como esta, é preciso reagir e construir uma resposta comum. É preciso uma estratégia para apoiar a recuperação económica, mas nos primeiros tempos da crise é preciso salvar empregos. Na nossa reportagem na Lituânia, vimos que o trabalhador independente não recebe o mesmo que o empregado. Como garantem que os trabalhadores independentes terão o mesmo nível de apoio que os empregados? Encorajamos os Estados-membros a fazê-lo, mas não interferimos nos sistemas de cada país. Não é o objetivo deste mecanismo. Tenho plena consciência do perigo de haver dois mundos. Um mundo de trabalhadores nas grandes e médias empresas tradicionalmente mais protegidas e outro mundo de trabalhadores independentes, empregos precários e não protegidos. Como vê as perspectivas em termos de emprego e para as empresas na Europa este ano? A pandemia não acabou, apesar das vacinas. O futuro da economia depende fortemente da eficácia da campanha de vacinação. Uma coisa é certa. Começamos o primeiro trimestre de 2021 numa situação difícil. Ainda não estamos numa recuperação em forma de V. Ainda enfrentamos dificuldades. Senhor Comissário, muito obrigada por ter estado connosco. Serão, sem dúvida, tempos difíceis para a economia no primeiro trimestre de 2021. Caso tenha questões sobre a economia e a forma como a pandemia está a afetar o seu trabalho ou a sua empresa, partilhe connosco. É tudo por agora. Até à próxima.